Polícia de São Paulo está atrás deste homem, se chama José Carlos. Ele é acusado de abusar da enteada, uma menina de 12 anos. A mãe da criança diz que só descobriu os abusos porque um dia voltou para casa mais cedo e diz ter pego o marido em flagrante com a filha dela. As imagens daquele dia são difíceis de esquecer. São porque é a pior coisa da minha vida que eu já passei, né? Você vê uma cena daquela com uma pessoa indefesa, né? Uma criança, um ser indefeso, que ele, no caso, estava para proteger, né? Ele estava para proteger e ele estava fazendo o inverso, né? Então é uma coisa que nunca vai sair da minha cabeça. Sempre, a todo momento, eu fico pensando nisso. Para os familiares, um homem acima de qualquer suspeita. Trabalhador, pai de família e sempre muito prestativo. Mas por trás da boa aparência, existe um maníaco. O que ele se transformou para você? Ele se transformou num monstro. A história que vamos contar tem relatos impressionantes. Por dentro eu tô acabada, né? Se eu consigo fazer alguma coisa, se eu tô lutando por alguma coisa, é por ela mesmo. Porque é difícil, né? Você coloca um filho no mundo e depois você vê passando por tudo isso. Toda vez que essa porta se fechava, o grito de socorro de uma criança era abafado. Por que ela nunca te falou nada? Porque ele ameaçava ela, ele falava que se ela contasse, que mataria ela e eu. Aí ela ficava muito assustada e ela tinha medo, acreditava que ele poderia fazer alguma coisa mesmo e não contava. O homem que fazia as ameaças é José Carlos Costa Alves, de 43 anos, chamado por todos como Carlos. 6 anos ao lado de uma pessoa que ela amou, ao lado de um homem com o qual ela teve um filho e o mesmo que dizia amar a filha dela. Eu estou diante de uma mãe que hoje sente uma dor tão grande que ela não consegue nem mensurar. Eu queria te perguntar se você um dia imaginou que hoje estaria aqui para denunciá-lo. Não, nunca imaginei, né? Confiava 100% nele, como era meu companheiro, pai do meu filho, uma pessoa acima de qualquer suspeita. E inclusive ele tem uma filha da mesma idade e um monstro, né? Uma pessoa que apunhalou todo mundo pelas costas. A mãe da vítima não quer ser identificada. Vamos chamá-la pelo nome fictício de Patrícia. Patrícia e Carlos moravam juntos. Tiveram um filho hoje com 5 anos. Quando Carlos começou a namorar com Patrícia, a enteada tinha apenas 6 anos. Ela jamais imaginou que dormia ao lado de um inimigo. Para mim está sendo um pesadelo. Nunca imaginei passar por isso na minha vida, né? Nunca pensei, nunca. Não esperava isso de ninguém, nem de um estranho, quanto mais de uma pessoa que convivia comigo, né? Ele é um lobo em pele de cordeiro. Naquele domingo, Patrícia precisou sair cedo de casa para levar remédio para a mãe, que mora numa casa no mesmo quintal. Carlos estava de folga, por isso continuou deitado na cama. A filha estava no quarto. Patrícia costumava ficar por cerca de 1 hora na casa da mãe, mas naquele dia voltou minutos depois. Isso porque havia esquecido o carregador de celular. Quando ela abriu essa porta, acabou fazendo um barulho. E assim que chegou aqui no corredor, viu Carlos saindo do quarto da filha já sem as roupas. Ele estava muito assustado. Foi até o quarto e, em seguida, passou aqui pelo corredor e seguiu até o banheiro. Imediatamente, Patrícia chamou a irmã, conversou com a filha. E aqui mesmo, da porta, Carlos tentava se defender. O que ele falava? Ele estava nervoso, muito pálido, nervoso, e ele não tinha reação. Ele só falava que não era nada disso, que eu queria acabar com a vida dele. Aí eu falei, não, eu nunca quis acabar com a sua vida, pelo contrário, você acabou com a minha. Então agora você vai pagar pelo que você fez. Enquanto Patrícia e a irmã conversavam com a menina, que estava muito assustada, Carlos arrumava as malas e se preparava para fugir. A menina foi levada para o hospital. Patrícia ainda estava muito nervosa, mas tentava acalmar a filha. Foi quando ela decidiu contar. Foi a conversa mais difícil que Patrícia teve com ela.
A menina revelou que desde os 9 anos de idade sofria calada os abusos praticados pelo padrasto. O medo e as ameaças fizeram com que a criança sofresse calada. A mãe veio até esta delegacia. O caso foi registrado como estupro de vulnerável. Ela e a filha foram ouvidas. Patrícia contou em detalhes o que flagrou naquela manhã. Dias depois, a justiça decretou a prisão de Carlos, que agora é considerado foragido da justiça. Até o momento, o paradeiro dele é incerto, ninguém sabe. Abandonou o serviço, abandonou tudo. A advogada de defesa de Carlos entrou em contato com a família da vítima e o que ele alegou revoltou ainda mais Patrícia. Ele falava que foi assediado. E como que uma criança de 9 anos assedia uma pessoa, né? Então, depois desse dia que eu fiquei muito nervosa no telefone com essa advogada, não tive mais contato, ela não entrou mais em contato, nada. Carlos trabalhava como socorrista durante o dia e na madrugada como empilhador. Além disso, tinha uma filha com a mesma idade que a enteada. Era muito educado e prestativo. Todas as qualidades chamaram a atenção de Patrícia, que se apaixonou por ele. Ela, na época, estava divorciada e morava sozinha com a filha, que tinha 6 anos. Logo, os dois foram morar juntos. Depois, tiveram um filho. No início, ele e a enteada tinham muito contato. Ela considerava muito Carlos e o chamava de tio. Mas, segundo a vítima, aos 9 anos de idade, os abusos começaram a acontecer. A mãe nunca percebeu e Carlos nunca demonstrou nada de estranho. Ela percebeu que, há poucos meses, a filha estava um pouco estressada, vivia muito nervosa e emotiva, mas achava que era da idade. Jamais imaginou o que estava acontecendo. Eu vi que ela estava muito emocionalmente, assim, chorava com muita facilidade e não estava querendo ir para a escola, algumas coisas assim, mas nunca imaginei que fosse isso. Eu achava que poderia ser da adolescência ou qualquer outra coisa, né? Para Patrícia, se não fosse aquele flagrante feito por ela na casa, até hoje, a filha estaria nas mãos do criminoso. Como que é para você olhar para sua filha e imaginar assim o que ela está sentindo, o medo, a dor? É a pior sensação do mundo, né? Porque é aquela coisa, faça tudo com você, mas não mexa com seus filhos, né? Então ele mexeu no meu bem mais precioso, né? Ele acabou, assim, com meus sonhos, com a minha vida. Nos próximos dias, a menina deve iniciar tratamento com psicólogos. Ela só chora e sente muito medo. Ela tá nervosa, assustada, né? Tá começando a fazer tratamento psicológico, porque não é fácil, né? O que ela passou calada todo esse tempo é um trauma, né? Infelizmente não tem como apagar, né? A gente vai tentar minimizar para que ela consiga ter uma vida, né? Carlos ainda está nas ruas. Para Patrícia, caso ele não seja preso, pode fazer uma nova vítima. Uma pessoa que não pode estar na sociedade, que ele está causando um perigo imenso para outras mães, para outras crianças. E eu não quero que ninguém sofra o que eu estou sofrendo, passe pelo que eu estou passando. Então eu quero que ele seja pego e pague pelo que ele fez. Eu quero justiça. Pela minha filha, eu quero justiça. Carlos deixou para trás um trauma difícil de ser apagado. Vocês têm um filho em comum, né? Como é que vai ser daqui para frente? Seu filho pergunta dele? Como é que tá? Então, não, ele perguntou só uma vez, depois ele talvez tenha ouvido alguma coisa e ele não falou mais nada. E daqui para frente eu vou ser pai e mãe, né? Vou ser pai e mãe, porque uma pessoa dessa eu não quero conviver com meu filho. Como que eu vou deixar uma pessoa dessa conviver com uma criança, né? Os brinquedos, sorrisos e brincadeiras de criança parecem ter perdido a cor. É uma coisa que não tem como apagar, tá marcado, né? Patrícia diz que não vai desistir até devolver para a filha a alegria de viver. Agora o que te preocupa é que ele é acima de qualquer suspeita. Então, se ele não for preso, ele pode... Ele pode fazer com outras pessoas, porque uma pessoa que
não levanta nenhuma suspeita, ela vai ganhar a confiança, como ele ganhou a mim, ele vai ganhar de outras pessoas, né? E aí isso pode estar se repetindo, então eu não quero, eu quero que ele pague pelo que ele fez.